vocês sobre o que eu preparei hoje para vocês. Então tá, meninos, bom dia. Obrigada por estarem presentes, né? Bom Eu dia. não sei o que aconteceu com a turma de vocês. Depois eu vou disponibilizar essa gravação dessa aula. Então, qual é o meu objetivo hoje? É retomar com vocês os últimos conteúdos que nós trabalhamos, fazer um levantamento, um levantamento geral do que foi abordado. E a partir daí, depois eu vou deixar disponível uma atividade para fechar o assunto, porque nós vamos começar agora a estudar o presente contínuos, tá? E também hoje, se a turma participasse, né, seria exposta uma atividade que vocês vão entregar, que é uma atividade de criação. O que é isso? Como vocês estão trabalhando com o imperativo, que é muito usado em campanha publicitária, em para dar ordem, fazer pedidos, solicitações, e o tema que a gente estava abordando era a questão ambiental, vocês seriam solicitados a fazerem um cartaz, não em tamanho de cartolina, mas em tamanho A4, em que vocês pudessem usar a criatividade de vocês, as cores, os desenhos, as ilustrações, e depois vocês precisam tirar uma foto e mandar para mim, para a gente fazer uma espécie de um mural digital, tá? Mas eu explico isso aí no final da aula, tá bom? Eu agora vou abrir, então, o conteúdo da aula de hoje. Então, na verdade, vocês estão enxergando bem a minha projeção? Sim, sim. Na verdade, nós vamos rever o uso do tempo presente simples e do modo imperativo. A gente estudou separadamente o tempo presente e depois começou a estudar o modo imperativo. Eu, antes de vir para essa parte aqui das figuras aqui, para a gente ver a aplicação, eu vou pular direto lá para a parte gramatical, tá? Que eu quero explicar aqui, ó. O que é esse bendito tempo presente que vive assombrando a gente? Eu vou até fazer um trocadilho com isso, né? O tempo presente, ele fala de ações que fazem parte do nosso dia a dia, que são rotinas, ou que são ações repetitivas. Por exemplo, coisas que compõem a sua semana, ações da sua semana. Tanto é que a gente fez uma atividade de escrita que era sobre isso, né? Escrever o que você faz todos os dias, das segundas-feiras de manhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente tem uma rotina. A gente se organiza. Inclusive, a nossa rotina mudou agora com a questão da pandemia. Antes a gente ia à aula todos os dias, saía de casa de manhã cedo, ficava até o meio-dia na escola, depois voltava para casa ou ia trabalhar. Agora não, a gente é obrigado a ficar em casa e a fazer uma outra rotina. Então, isso é tempo presente. Então, eu botei aqui alguns exemplos de frases do tempo presente aqui, ó. Ela sempre vai ao supermercado de bicicleta. Ele nunca toma banhos quentes demorados. Nós reciclamos o lixo todos os dias. Eu, às vezes, esqueço de desligar o meu computador. Você raramente reutiliza as garrafas plásticas. Vocês conseguem perceber que eu tenho aqui, ó, o verbo ir, o verbo tomar banho, o verbo reciclar, o verbo esquecer e o verbo utilizar? Sim. Vocês conseguem perceber que isso aqui são frases do presente, do agora? Uhum. Tá. Sim. Daí, o que a gente tem que lembrar quando a gente fala tempo presente? Quando a gente fala tempo presente, a gente tem as frases afirmativas. As frases afirmativas, em inglês, elas pedem um pouquinho de cuidado da nossa parte. Por quê? Em frases afirmativas, a gente tem que cuidar quem é a pessoa da frase, quem é o sujeito. Que em inglês a gente tem os pronomes I, you, we e they, tá? Para esses pronomes, a gente só vai botar o verbo depois deles. E a frase fica pronta. Vamos pegar aqui no caso aqui, ó. Nós reciclamos o lixo todos os dias. Nós, em inglês, é we, certo? Eu vou botar essa frase aqui em inglês. Então, nós, em inglês, é we. Como é que é We reciclar em inglês? recycle Tudo bem. Que bonita pronúncia. We recycle the trash. Como é que é todos os dias em inglês? Alguém lembra? every day. Every day. Muito bem. Every day pode ser escrito junto ou separado, tá? Every day. Então, aqui, Uhum. ó. Quando eu tenho um desses pronomes aqui, ó, I, you, we e they, que eu vou botar nessa corzinha aqui, eu apenas copio o verbo e boto logo após o pronome. Não vai acontecer nada, tá? Nas frases afirmativas. Deixa eu até botar aqui
verdinho. Agora, se eu tenho como pessoa da frase, deixa eu até copiar aqui, Ctrl C. Olha. Vou ver. Como pessoa da frase, he, she ou it, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar um verbo, ó, o verbo, só que esse verbo, obrigatoriamente, é igual uma fórmula matemática, olha aqui. Eu vou ter que acrescentar S, ES, ou IES é o verbo. Tá? Mas isso só acontece em frases afirmativas cujos sujeitos são he, she ou it. Então, o que acontece aqui, ó? Nessa frase aqui, ela sempre vai ao supermercado de bicicleta. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho aqui. Como é que é ela em inglês? She. She. Então, vamos lá. O verbo ir em inglês é Go. go. Só que aqui eu tenho sempre, que é um advérbio que indica frequência. Lembra que eu falei que são coisas repetitivas, rotinas, que são frequentes no nosso dia a dia? Então, assim, como é que é sempre em inglês? Always. Isso, always. She always. Ó, Goes. isso. Aí eu tenho o verbo go, mas eu falei para vocês que quando é he, she, it, eu tenho que cuidar, porque eu vou ter que acrescentar alguma coisa ao verbo, que pode ser S, S ou IS. No caso de verbo terminado em O, vai ser o ES. Muito bem. She always goes to The the market. supermarket. Supermarket. Que market pode ser outra coisa, tá? De bicicleta, como é que fica? Buy. Vai. Pode ser bike. Bike. Ou bicycle. Eu ia falar bicycle, mas acho que é melhor bike. Não, bike é o modo mais simplificado da gente falar, né? Mas está correto, perfeito. Tá? Então, assim, ó. Quando a gente tem he, she ou it, a gente tem que tomar cuidado com o que vai acontecer com o verbo. Aqui no caso do verbo tomar banho, eu tenho o verbo take. Take a shower, né? A expressão take a shower. Então, como é que ficaria essa frase aqui? He Never. Isso. He never Takes. A shower. Opa, daí começou um... Desculpa. Perdão. Quentes demorados. Você tem que botar a ordem dos adjetivos primeiro, lembra? Então, verdade. Opa, perdão. She never takes... Aí vamos lá. Long... Hot. Showers. Ó, foi aqui o S, né, que a gente viu, porque nós estamos usando a terceira pessoa do singular. No caso aqui do recycle, a gente não fez nada no verbo, porque faz parte desse grupo de pronomes que só pede o verbo. Agora vamos aqui para essa frase. Eu, às vezes, esqueço de desligar o meu computador. Como é que olha só, aqui eu tenho o pronome eu, né? Pronome eu. Opa, esqueci do showers. Aqui. Como é que fica aquela frase ali? Eu, às vezes, esqueço de desligar o computador. Lembrando que esquecer é forget. Sometimes. Primeiro, ó, uma coisa que eu observei durante a correção das atividades de vocês é que vocês, é claro, né? A gente fala português 24 horas por dia, 7 vezes por semana, e algumas vezes a gente ouve alguma coisa em inglês. Cuidado com a ordem da frase em inglês do sujeito, que a gente esquecendo de colocar. Então, vai ficar assim. Primeiro o pronome I, né? I, e agora o às vezes. I sometimes forget to take off my computer. Isso. I sometimes forget to desligar Take em off. inglês. Não? Turn off. Turn off my computer. Yeah. Turn off my computer. I'm very impressed with your pronunciation. É que eu fiz curso de inglês por 3 anos, professora. Ah! Eu tô bem. Your teacher was very Good. Yeah. very good. Sometimes I sometimes forget to turn off my computer. Nesse caso aqui, ó, a gente não conjugou o verbo. Por quê?
porque faz parte do grupo do pronome I, you, we, they, Uhum. tá? E como é que fica essa frase aqui? Você raramente reutiliza as garrafas plásticas. You Vamos lá. You, raramente tem dois advérbios para indicar raramente. Quais poderiam ser ali? Tem um bem parecido com o português e tem outro bem esquisitinho. Pô, professor, agora eu não lembro. Pode ser seldom ou rarely. You rarely. Como é que é reutilizado em inglês? Reuse. Reuse. Como é que é garrafa PET? Garrafa plástica. Use. Plastic. O quê? Bottles. Bottles. Plastic. Bottle. Ok? Não. Fala, querido. O que você ia perguntar? Não, eu ia falar que, desculpa minha voz, é que eu tô quase dormindo, professora. Sério? Você não dormiu cedo ontem? Não, eu dormi cedo, só que eu não dormi nada. Ah, acontece muito comigo. Estou tão cansada às vezes que muito sono e não consigo dormir. É isso que está acontecendo contigo? É, que a cabeça fica com 1 milhão de coisas por causa de Opa! tudo que tá acontecendo. Sim, sei bem exatamente o que é isso. Pode ser estresse. Cuidado. Tenta respirar. Depois eu te ensino umas técnicas. Vamos lá. Uhum. O que a gente acabou de ver tem a ver com as frases afirmativas. Como é que seriam, então, as frases negativas? Aquelas que a gente usa o não. Né? As frases negativas, usando o tempo presente simples, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a pessoa da frase, vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, sujeito, e antes do verbo, a gente vai colocar, se o pronome é I, you, we e they, a gente vai colocar do not, que significa não, ou Just not. don't. No caso aqui é don't. Se a pessoa da frase for Ah, é. I, you, we, they, a gente vai usar o don't antes do verbo. O verbo já não conjugava, eu vou botar o do not ou don't. E a frase está feita. Agora, se a pessoa da frase for he, she ou it, Ctrl C aqui, Ctrl V, vai acontecer o quê? Antes desse verbo que está aqui, ó, e a gente vai escrever does not, que significa não, que pode também ser escrito como sendo doesn't. O que acontece? O doesn't, ele representa aquele S, ES ou ES que a gente tinha visto. Então, eu retiro do verbo essa marca que tinha. Eu não conjugo o verbo ao usar o does not ou doesn't, tá? Porque o does not e o doesn't já indica aquele S, ES ou ES. Entenderam? Sim, sim. Estão acompanhando a lógica? Uhum. Tá, o que acontece agora? Nós vamos pegar essas frases que estão aqui e vamos passar para a negativa. Negativa. Me ajudem. Ó, lembrando que esse aqui é o verbo da frase. Então, a gente vai olhar ali. Ó, she faz parte desse grupo aqui. Então, o que eu tenho que escrever antes do verbo? O does. E does not, né? Negativa. Vai ficar É. o quê? She Doesn't. O quê? always Goes ou go? go. Go. To the supermarket. Por que perdeu... perdão aqui. By. Por que perdeu o ES mesmo do verbo? Por que o verbo ficou só go? Por causa do doesn't. É. Isso, porque o doesn't já tem dentro dele um ES que representa todos aqueles S, ES ou ES. É isso mesmo. Tá? O E always agora aqui, também ó. some, professora. Perdão. She doesn't always. Daí tem que vir aqui entre eles, tá? She doesn't always. Existe um local certo na frase para colocar. She always doesn't go. She doesn't
She doesn't always go ou she always doesn't go. Tem que ver a posição certa do advérbio. She doesn't always go to the supermarket by bike. She always doesn't go. She always. É que tem que lembrar a ordem certa da frase, né? She always doesn't go to the supermarket by bike. Uhum. Agora que é o seguinte, ó, tem que falar com vocês sobre o never. O never, o que é o never? O never é a junção do not mais o ever. Ever é sempre, tá? Ou alguma vez. Então, not ever, não alguma vez, quer dizer, nunca. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar esse never, transformar em ever, para poder usar o don't, o doesn't aqui, porque senão vai ficar duas negativas na frase. Em inglês não pode. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Se eu falo, ele nunca toma banhos longos quentes, ou quentes demorados, né? Eu quero dizer, ele não toma banhos longos. Então, eu não vou poder botar esse never aqui, que vai ficar repetindo a negativa em inglês. Entenderam? Uhum. Então, como é que fica a frase negativa? Vou ter que tirar aquele advérbio dali, tirar aquele never dali. Como é que vai ficar? Sabendo que a pessoa da frase é he. Uhum. He He. Vamos lá. Doesn't take ever take Doesn't ever. Pode ser, Take depois tirar o long never, né? Take o quê? long hot showers. She doesn't ever take long hot showers. Aí eu posso colocar o ever, porque eu tirei o never ali, né? Tirei o N, que é negação, que já tem um not aqui, ó. Tá? É uma frase que soa estranha em inglês, mas gramaticalmente está correta. Tirei o S que tinha aqui no verbo, porque ele está presente aqui, representado pelo doesn't. Certo? Como é que fica a letra C na negativa, gente? We We don't don't recycle recycle the trash trash every day. every day. Olha só, observem, né? Já não tinha nada no verbo, então eu vou usar o We don't. don't. Isso. Deixa eu botar o don't aqui. Amarelinho aqui. E agora, como é que fica essa frase aqui negativa? Lembrando que a gente agora falando só um momentinho. A gente está falando do I, do I e o you. São verbos que já não recebiam marca de conjugação. Uhum. I sometimes And sometimes do not forget to turn off my... Eu às vezes não esqueço. I do not forget. I do not. Sometimes fica muito estranho, mas tudo bem. I sometimes don't forget don't forget to turn off my computer. turn off my computer. Na verdade, a gente está fazendo a frase gramatical. No forget to turn off. Don't forget to turn off. Na prática, em inglês, seria o quê? I don't forget to turn off my computer frequently. A gente trocaria aqui para ficar mais fluente, entendeu? Fica meio estranho de dizer I sometimes don't forget to turn off my computer. Então, só para dizer para vocês que eu estou mantendo aqui o advérbio, não soa em inglês da conversação real. O certo seria dizer o quê? Sometimes I don't forget to turn off my computer. Então, daí tu tira o advérbio dessa posição para a frase ficar mais fluidia. Ou, I don't forget to turn off my computer sometimes. Ela vai tornar, você está entendendo? Torna mais natural a linguagem. Uhum. Tá? Ô, professor, e como é que é fluente em inglês? Fluente? Peraí. É. To be fluent. Não é to be native, Fluent. né? No, native. Native is someone that was born in the country that speaks that language. Uhum. Okay? For example, here in Brazil, we are Portuguese native speakers. Nós Uhum. somos nativos. Nativo é aquele que nasceu naquele lugar que fala aquela língua.
tá? Fluent is someone that has studied, has practiced a lot and lived some periods of his or her life in the country that speaks that language. Sim. If you are Então, able to communicate, fluent, you are né? fluent. Read, speak, listen, Uhum. ok? Obrigado. Nada. Sometimes don't forget to turn off my computer. Voltando aqui, então, assim, ó, até em português, às vezes a gente não é fluente. Quando a gente não Aham. consegue, de repente, organizar nossas ideias, né? A gente é nativo, falante nativo, mas para tornar fluente, tornar um falante e um usuário da língua com eficiência, tu tem que praticar bastante. Seja conversando, seja ouvindo, seja lendo, para obter bastante vocabulário. Ter vivência no idioma, entendeu? Sim. Tá, então eu vou voltar aqui. Você raramente reutiliza as garrafas plásticas. Como é que ficaria negativo aqui? You You rarely rarely don't or don't, do not don't reuse reuse plastic bottles. plastic bottles. Very well. Or you don't reuse plastic bottles rarely. Rarely, yeah. Rarely. Fica mais. Aí, assim, ó, por questão de uso, a gente coloca mais no final da frase. Ou rarely, you don't reuse plastic bottles. É uma observação que estás fazendo, entende? Uhum. Tá? Isso são as frases negativas. Agora a gente vai falar das interrogativas no tempo presente. Deixa eu voltar lá. Agora vamos falar das frases interrogativas. Frases interrogativas. Ops. Interrogativas. Vamos lá. Tentar dar um amarelinho para chamar a atenção. Ou de uma outra corzinha. Né? E a gente vai poder fazer... Professora, a senhora prefere dar aula online ou presencial? Eu gosto da interação com os alunos. Eu gosto das duas coisas. Uhum. Tá? Mas, assim... Se eu tivesse mais adesão dos alunos, eu preferiria online. Mas, assim, ó, mas nada paga, por exemplo, aquela pergunta que surge em cima da hora, na hora da interação com o aluno, entendeu? Aham. Aquele olhar, tu consegue perceber melhor o aluno se ele está acompanhando ou não. Porque, Sim. assim, ó, quem não tem câmera, só tem um microfone, tu não consegue ver pela expressão facial. Existe um monte de linguagem que passa quando a gente está no dia a dia Eu prefiro presencial. Uhum. Presencial. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não vou mais dar aula do jeito que eu dava, presencialmente. Vai mudar, eu vou começar a usar mais esses recursos que a gente está utilizando agora, entendeu? Sim, usar. Vamos tentar, por exemplo, fazer o que a gente chama de aula invertida. A gente vai botar material no ambiente, vai fazer assim, vai mesclar. A metade das avaliações presenciais e outra metade à distância. Mas tudo Uhum. vai depender de como a turma vai. E se eles realmente disponibilizarem esses dados para os alunos, os professores, daí vai dar certo, entendeu? Vai ajudar bastante. Isso, daí vai ter condições de o pessoal. Mas ainda assim, ó, pode estar disponível, mas tem gente que não tem tablet, tem gente que não tem celular. Uhum. Eu lembro que teve alunos que me disseram assim, professora, eu só faço a minha atividade no final de semana, porque aqui em casa a gente só tem um smartphone, e é o do meu pai que ele usa para trabalhar. Porque a gente sabe que isso é caro, né? Uhum. Qualquer smartphone com condições de abrir uma plataforma e coisa assim, ele custa mais de R$ 1.000, e R$ 1.000 é muito dinheiro. Ainda mais agora que tá tudo caro. E isso é tudo caro, as pessoas não estão ganhando dinheiro, então assim... Mas eu acho que junto com esse negócio de liberar os dados para os alunos, no sentido assim, de ter um plano específico para aluno e professor, vai ter uma campanha também para disponibilizar tablet e celular. Vamos esperar, vamos Uhum. aguardar. Tomara. Né? Vai dar tudo certo. Então, agora nas frases interrogativas, se o sujeito da frase I, you e they
Nós vamos começar as frases interrogativas usando do na frente desse sujeito. E depois a gente vai botar o verbo, sem conjugá-lo. Então, assim, ó, se o sujeito da frase for esses aqui, I, you e they, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar na frente de um desses pronomes ou do nome da pessoa a palavrinha do, depois o sujeito e depois o verbo sem conjugação. O que a gente tem que ficar atento em relação à língua inglesa? É que a língua inglesa, ela preza muito pela ordem das palavras na frase. A posição com que os pronomes aparecem na frase, ou que um verbo aparece na frase, pode estar te indicando se a frase é negativa ou se a frase é interrogativa. É uma língua de marcação, então tem que prestar atenção nisso. No caso da gente ter, por exemplo, frases iniciando com he, she, it, vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui para ficar padrão ali, né? Vai acontecer o quê? Ao invés de começar com do, eu vou começar a frase com does. E aí eu vou pegar e colocar o meu sujeito, que pode ser um nome próprio ou um daqueles pronomes. E depois o verbo, seguido do ponto de interrogação. Percebam que em todas as situações aqui da interrogativa e da negativa, o verbo não conjuga. Ele não recebe marca de conjugação. Então, a gente só tem que conjugar o verbo quando a frase é afirmativa. Então, me ajudem aqui, gente, ó. Para essa frase começada com she, iniciada com o pronome she, me ajudem a montar a frase interrogativa. Does she always agora vai ficar mais fluidinha. Does she go always to the supermarket by bike? market by bike? Percebem? Ó, de novo, o verbo não está conjugado e o does agora veio para frente da frase. Certo? Nós não vamos usar agora novamente o never nessa segunda frase, porque senão a frase fica negativa e interrogativa. Como é que fica a interrogativa? Does he ever take long hot showers? showers? Ó, o does está na frente do sujeito, como diz ali a regra, e o verbo não está conjugado, porque a gente só conjuga o verbo para ser da pessoa do singular em frases afirmativas. Como é que fica? Eu vou deixar a C, nós vamos direto para D e para E. Nós vamos fazer a E, tá? Direto na interrogativa. Uhum. Tá? Como é que fica a interrogativa dessa frase? Do you readily reuse plastic bottles? use plastic bottles? Olha o verbo aqui. Aqui está errado. Aqui, ó. Olha o verbo aqui e olha o do aqui, ó, na frente do sujeito. Tá. Agora, vamos voltar aqui, ó, nessa frase que eu pulei propositalmente. Tanto a frase com o I quanto o I, quando a gente vai fazer perguntas, se a gente utilizar o próprio nós na pergunta, é como se nós estivéssemos fazendo a pergunta para nós mesmos. Se eu uso a pergunta usando o I, fica assim, eu, às vezes, esqueço de ligar meu computador, eu estou me perguntando. Se eu fizer a pergunta usando o mesmo sujeito, tem que estar claro para vocês que a pergunta é para nós mesmos, para a própria pessoa da frase. Se eu quiser fazer uma pergunta em que a pessoa nós ou a pessoa eu responda, qual deve ser o pronome da frase? Vocês entenderam a pergunta? Hã? Ali em nós teria que ser us e Não. em I seria me, né? Não? Não. Tanto o us como me são pronomes equivalentes a nós e a eu, só que em posições diferentes da frase. Não, é assim, ó. Se eu respondo para você,
Sim, nós reciclamos o lixo todos os dias. Qual foi a pergunta que foi feita para eu responder assim? Imagina que eu estou te dando uma resposta. Você fez uma pergunta para mim. Aí eu pego e digo para você, sim, nós reciclamos o lixo todos os dias. Qual pergunta originou essa resposta? O do you recycle? Seria? Isso, Hã? tá? Então, assim, isso vai chamar a atenção de vocês. Então, aqui existem duas possibilidades de fazer interrogativa. Usando o próprio pronome we, em que fica entendido que eu estou me perguntando, nós estamos nos perguntando, tá? Uhum. Do we recycle the trash Every day. every day? Então, nós estamos nos perguntando. Agora, vamos supor que eu estivesse pensando na pergunta que originou aquela resposta. We recycle the trash every day. Aí seria aquilo que você falou. Do you recycle the trash every day? Você entendeu? Vocês entenderam? Gabriel e Derek Uhum. entenderam? Aqui, ó, é a pergunta literal, gramaticalmente falando. Peguei a própria frase afirmativa e transformei numa pergunta. Interrogativo. Isso, peguei a própria pergunta origem, a frase origem, e transformei na pergunta. Agora, se eu quisesse tornar a frase real para o dia a dia de uma conversa, qual pergunta foi feita para um grupo de pessoas para que elas respondessem: nós reciclamos o lixo todos os dias? Foi essa daqui. Do you recycle the trash every day? Entenderam o motivo de duas respostas ali? De duas perguntas, duas frases interrogativas? É que eu não quero dar nó na cabeça de vocês, mas eu quero que vocês entendam que, às vezes, numa prova de vestibular ou num concurso público, teste de seleção, pode aparecer esse tipo de pegadinha, tá? Ah, quais são assinar as possíveis perguntas para a resposta a seguir, para a frase a seguir. Aí você assim, possíveis respostas, não é só uma pergunta? Tá aqui, ó. E aqui é a mesma coisa. Como é que seria a pergunta para eu mesmo? Eu fazendo para mim mesmo. Usando o tempo presente simples. Do I sometimes do I sometimes forget to turn off my computer? Turn off my computer? E como é que seria agora a pergunta feita para a pessoa eu responder? I sometimes forget to turn off my computer. Do you? Do you? Isso. Do you Sometimes forget to turn off your computer? Isso, aí muda também, muito bem. Your computer? Aí teria que ali em cima botar, né? Do I sometimes forget to turn off my computer? Ou the computer, também poderia ser, né? Ficaria mais natural. Do you sometimes to forget? Perceberam? Agora entenderam um pouco dessas duas respostas? Essas duas interrogativas? Sim. Tá? Essa conversa toda aqui longa agora foi só sobre o tempo presente. Tá? Isso está claro para vocês? Sim. Tá? Sim. Tá tudo claro, né? Eu acho que tá... Não é que tá tudo claro, assim, eu acho que vocês conseguiram compreender. E também vocês têm feito as atividades, né? Agora eu preciso falar com vocês sobre o modo imperativo, que era o objetivo fechamento para a gente poder trabalhar o cartaz que vocês vão fazer, que a turma vai ter que fazer. E a turma não participou. Tá, vamos lá. Modo imperativo, deixa eu botar aqui em laranja, tá? Vocês lembram qual é o significado do modo imperativo? Para que serve o imperativo na vida da gente? Vai, Gabriel, ajuda aí, pô. Sandro, tô tentando lembrar, faz tempo. Como é que é? Eu sei o que é, eu sei o que é, mas não lembro das palavrinhas, é isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos ler as frases aqui, talvez isso ajude vocês a montarem um conceito. Alguém diz para vocês assim, ó, duvido que vocês não ouviram essa frase. Economiza água! Não desperdiça energia elétrica.
Usa sacolas ecológicas. Coloca lixo no lixo. Não compre lâmpadas incandescentes. O que essas frases aqui têm de diferente? Hã? Não, o modo imperativo é como se fosse tipo algo para chamar atenção, mandar, dar um aviso. Isso, chamar atenção, mandar, é uma sugestão. Geralmente é solicitação, pedido ou ordem. Nesse caso aqui, né? Economize água. Podia ser um pouquinho mais polido e dizer, economiza água, por favor. Aqui está mandando mesmo, né? Não desperdice energia elétrica. Pode ser uma frase de uma campanha, né? De economia de energia. Utilize sacolas ecológicas. Também é uma solicitação que também pode fazer parte de uma campanha, né? Coloque lixo no lixo. Ou bota o lixo lá, meu filho. Né? Ou minha filha. Leva o lixo lá na frente, quando tem que esperar o carro né, da coleta do lixo. Leva essa coisa lá para mim. A gente não ouve isso muito no dia a dia? Bastante. Desliga essa luz, vai dormir. Então, esse tipo de frase, que é um pedido, uma solicitação ou até uma ordem, é o imperativo. O que é o legal do imperativo? Porque depois de a gente ter estudado visto aquele monte de regrinha ali do Rich e Itz, de ter que cuidar se a frase é afirmativa, negativa ou interrogativa, o imperativo ele só aceita dois tipos. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O que isso quer dizer? Ou eu peço para a pessoa fazer algo, ou eu digo para ela não fazer algo. Afirmativo, eu estou solicitando para fazer. E o negativo, estou dizendo para não fazer. E aí, assim, como é que isso em inglês se transforma? Eu vou botar aqui para vocês. Imperativo afirmativo. Afirmativo. Como é que a gente forma uma frase no imperativo afirmativo? Sai daqui. Ó, é só o verbo. Ela inicia com o verbo. E o negativo? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. E o negativo, como é que ela inicia? A frase inicia com don't antes do verbo. Só isso. Não tem que se preocupar se é he, she, it. Tem he, she, it aqui no início da frase? Tem sujeito? Não, não. Não, né? É só a ação em si, ó. Percebam que as frases sempre vão começar com o verbo. Ou o verbo direto, que é a ação direta, ou o verbo antecedido de não, que na verdade, no caso, é o nosso don't. Então, como é que ficaria essa frase aqui em inglês? Economize água. Como é que é economizar? Poupar? Economize? Não. Nossa, eu não lembro, professor. Save. Save em inglês pode significar proteger, economizar e poupar. Então, vai ficar save, water. Só isso. Olha aqui, ó. Save, water. Só o verbo seguido do complemento, porque não vai dizer... A única frase que eu vejo que dá para fazer só o verbo é assim, ó. Pare. Do verbo parar. Espere. Siga. Venha. Né? Dá para fazer frase só com o verbo, mas aqui geralmente economize. Economize o quê? E água. Então tem verbos que pedem a palavrinha depois para dar um sentido. Como é que, ó, o contrário de economizar é desperdiçar. Qual é o verbo em inglês que significa desperdiçar? Vocês estão lembrados? Não. Não tem problema. Não tem problema. Também seria exigir bastante de vocês. Faz 3 meses que a gente não tem aula. Então, tem aqui, ó. É waste. W-A-S-T. E. Então, como é não desperdice, vai ficar o quê? Tem que começar com o quê a frase? Don't. Isso. Don't. Waste. Electrical. Energy. Ou, gente, assim, ó, vocês podem trocar essa expressão. Electrical energy, eu até vou botar aqui em azulzinho, claro que vocês podem colocar assim, ó, don't waste energy.
pode estar falando de energia. Se tu está num lugar que as pessoas estão dizendo, turn off the lamps, turn off the lights, e alguém fala para você, don't waste energy, que tipo de energia está falando? Energia elétrica. Isso. Agora, tu tá ali fazendo um monte de exercício, tá quase acabado, quase desmanhando, alguém pega e fala assim, stop, don't waste energy. Que tipo de energia Energia tá do falando? nosso corpo. Do próprio corpo. Então, assim, de modo geral, quando alguém fala don't waste energy, está falando em campanhas, né, publicitárias, não desperdiçar energia elétrica. Então, por isso que eu, às vezes, pode suprimir aqui, pode tirar da frase o elétrico dali, tá bom? Mas, para não ficar com dúvida, né, que tipo de energia está falando, então a gente coloca o elétrico para vocês se situarem. Tá? Estão acompanhando o raciocínio? Uhum. E aqui no caso do utilize sacolas ecológicas, a frase está começando direto com ação. Como é que vai ficar utilize em inglês? Use. Isso. Use. Como é que é ecológico em inglês? Geralmente é o adjetivo primeiro, depois a palavra. Ecological bags. Eco. Eco bags. Eco bags. Use eco bags. Deixa eu botar aqui o verbo em destaque. Aqui eu não esqueci de botar. Vou botar o don't também aqui, né? Para vocês não lembrarem. Use eco bags. E aqui, coloque o lixo no lixo. Como é que é colocar em inglês? Put Put the trash on the trash can. Isso, put the trash on the, put the trash on the trash. Porque dentro, né? In the trash can. Or put the trash in the trash. Também pode se omitir a expressão can, aqui nesse caso, que é a lata, né? A lata de lixo na lixeira. Uhum. Put the trash in the trash. E aqui, não compre lâmpadas incandescentes. Don't buy. Isso. Don't buy. Não sei como ficaria assim. É a mesma palavra em português, só que sem o ES no final. Incandescent. Deixa eu ver. Isso. Lights. É? Isso, Ctrl V. Ou lamps, pode ser lamps, tá? Ctrl V. Incandescente, ele não vai pro plural, adjetivo em inglês não sofre flexão, né? Incandescent lamps. Ou bulbs, também pode ser usado, bulbs. Que, vocês lembram daquelas lâmpadas que era em formato de um bulbo? Aham. Incandescentes, é a mesma coisa. Ó, don't buy incandescent lamps. Tá? Em relação ao imperativo, ficou claro para vocês? Uhum. Ele é bem simples, né? Aí, agora, eu vou fazer, antes que termine a nossa aula, que deve ter outra aula daqui a pouco, assim, ó, vocês lembram que as minhas últimas 2 atividades que eu passei não era para vocês fazerem nada para me entregar, era para vocês assistirem 2 vídeos, ouvir uma música, né? E falarem sobre qual é o tema abordado. Como a gente estava associando, trabalhando o vocabulário referente ao imperativo, relacionado a uma coisa do dia a dia, então o tema foi o meio ambiente, que é o environmental issues. Então, tanto o vídeo quanto a música fazem referência a uma campanha publicitária de conscientização ambiental. Então, essa era a ideia, que vocês olhassem como é que eles tinham trabalhado esse tema, que no caso tem environmental issues, the environmental problems, os problemas ambientais. Tá? Foi esse o objetivo das últimas aulas que eu passei para vocês. Uhum. E aí, como fechamento desse tema, eu vou pedir para vocês, depois eu vou botar isso lá na plataforma, que vocês, numa folha A4, né, para vocês também não ficarem gastando com cartolina, que depois vocês vão ter que fotografar e mandar para mim. E quando a gente tiver aula presencial, eu recolho. Até para a gente fazer uma exposição do que foi produzido durante a pandemia, né? O ano que vem a gente pode fazer essa exposição. Que vocês escolham 2 frases referentes ao tema do meio ambiente, né? 2 frases, vocês criem 2 frases que tenham como objetivo conscientizar sobre os problemas ambientais.
Pense como se vocês fossem um biólogo, um professor de biologia ou alguém que está preocupado com as questões ambientais. O que vocês iriam pedir para as pessoas fazerem ou não fazerem? E ilustrar isso, né? Vamos supor que você faça uma frase assim, não polua o solo. Aí você vai escrever a frase lá em cima em inglês, né? Não polua o solo. E aí, uma ilustração referente a essa sua mensagem. Entenderam o que tem que fazer? Sim. Tá? Eu vou Sim. sair aqui dessa apresentação. Aí aqui, ó, eu tinha preparado aqui para vocês aqui várias. Aqui tem alguns exemplos, ó, sobre mais exemplos de questões ambientais usando o verbo no imperativo. Olha só. Please, paper. Protect the environment for our children. Aqui dizia o seguinte, ó. Escolha um desses verbos. Conserve, use, remember, turn off, don't waste, do. Então, aqui, ó. Observe. When not in use. O que é isso aqui? O que você vai dizer para a pessoa aqui? Conserve, turn off, use, don't waste, remember ou do? Turn off. Turn off the lights when not in use. Perfeito. Uhum. Aqui, think, pense, conserve, energy. Olha o conserve aí, ó. Que não é muito usado, mas aparece. Certo? Fica think. Uhum. Pense. Pense. Note-se. Perceba. Agora aqui, ó. Paper. O que você pode fazer para o paper? Que símbolo é esse aqui, ó? Recycle. Recycle. Então, please. O que eu posso fazer? Remember Remember. to recycle. Não, daí tem aqui, ó. Don't waste paper. Ah, Please remember. pode usar dois? Uhum. Pode. Please remember, don't waste paper. Protect the environment for our children. Aqui, ó. Think green. Quando eu falo think green, tá dizendo para pensar verde? O que significa think green? Pra você... Como é que fala? Eu sei a palavra, tá na ponta da língua, professor. Conscientizar? Coisa assim? Pra tu não desmatar essas coisas. Sim, muito bem. Agora vamos lá. Your part conserve energy. Aqui, ó. A sua parte conserve energia. O que está dizendo aqui? O que está faltando Do aqui? your part. Do your part conserve energy. Muito bem. Energy save reminder. Lembretes para economia de energia. To turn off the copiers at the end of the day. O que é turn off mesmo? Desligar Desligar o quê? Copiers. as impressoras Quando? no fim do dia. Isso. Então, o que você tem que fazer? Vamos olhar lá o verbo. Ó, Lembrar. é um reminder. Temos que? Remember. Remember. Lembre-se de desligar as copiadoras no fim do dia. Então, isso aqui é o uso do imperativo. Estão vendo que eu tenho várias ecotips, que a gente chama de sugestões, que você pode usar. E aqui eu tinha deixado, eu trouxe para vocês o quê? Frases usando o tempo presente, que são eco-fact, fatos relacionados à ecologia, né? E aqui ecotips, sugestões, né? Para usar um verbo para poder usar o imperativo e daí criar uma frase com sentido. Eu vou deixar isso para vocês, daí depois disponível para vocês até terem mais vocabulário para poderem fazer atividades. Tá? Deixa eu botar aqui um exemplo para vocês, assim, por exemplo, assim, ó, in the kitchen. O que eu posso fazer no dia a dia, na cozinha, que possa ser ecologicamente correto? Por exemplo, aqui, ó, eco-fact, eu vou ler para vocês. Microwaves use 10% less energy than a conventional oven. O que é oven? Forno. Forno. Do que ele está falando aqui? Que tipo de forno eles estão falando? Micro-ondas. Os micro-ondas usam o quê?
10% de energia a menos que um forno normal, em Isso, então qual convenção. seria a sugestão, a ecotip? Freeze any extra food you have made and eat it later. O que é esse freeze aqui, ó? É um verbo começando Congelar, a frase. Oi? congelar Congele qualquer comida extra que você fez e eat it later. para comer depois. Muito bem. Estão percebendo? Presente e imperativo, eles sempre aparecem em frases. Então, essa era a ideia, mostrar o tempo presente e mostrar o uso do imperativo para vocês. Tá? Vou botar mais um exemplo aqui para a gente encerrar a aula. Por exemplo, in the garden. O que é garden? Para quem não Jardim, mora em apartamentos. Hã? jardim, Jardim. Então, eco fact. Water buds are available from your local council. Using rainwater on your garden is better than using fresh water from the hose. Tá. Vocabulário novo aqui, ó. Como é que é os conservadores? As usinas de água, não é isso? Reservatórios de água são comuns, né? No teu município, no teu estado. Mas o que está dizendo aqui, ó? Using rainwater on your garden is better than using fresh water from your hose. Hose pode ser torneira, pode ser mangueira, tá? O que ele está aconselhando a ser utilizado aqui? para usar a água da chuva, Para fazer o quê? para poder regar essas plantas em vez de usar a água que vem da mangueira, que Isso, você então, pode olha, tomar essa água em vez de... isso, que é a água potável, né? Então, olha aqui, ó. Uhum. Collect rainwater in water buds and use a watering can instead of a hose. Hose é mangueira. Então, aqui, ó. O que ele pede para a gente fazer? Rainwater. Para coletar a água da chuva em um reservatório Isso. Ou e usar balde também pode estar. uhum, E usá-la para... Com o quê? com, com Regador, regador. ao invés de uma mangueira, porque a gente vai economizar mais água. Uhum. Estão percebendo que a linguagem está o tempo todo interligada, presente e imperativo? Conseguiram Uhum. pegar a ideia da campanha do cartazinho que vocês vão fazer? Sim. Então tá, eu vou parar a apresentação então. Tá? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão? Eu tô bem de boa, professora. Tá bem de boa? Aí não- Foi na muito cabeça. rápido, foi muita coisa, Gabriel, o que você achou? Acho que não foi nada rápido, daí foi só a informação que a gente precisava saber para compensar esses dias sem aula. Tá, eu consegui retomar ali com vocês. Eu vou disponibilizar esse vídeo, depois eu vou editar, não vai ser agora, tá? Mas depois eu edito e deixo disponível no grupo para vocês. E assim, ó, eu queria que vocês fizessem uma gentileza, conversassem com o pessoal da turma, né, avisando que o que a gente conversou hoje é subsídio para a gente poder fazer a atividade para valer nota, que é aquela Uhum. atividade do cartaz, que estou pensando que vocês façam uma coisa diferenciada. Na semana que vem, antes de começar a parte gramatical, eu vou trazer uma música para vocês, porque eu não trouxe, vocês foram a única turma que eu não consegui passar uma música antes da pandemia, tá? Vamos trabalhar uma música, trabalhar vocabulário, tá bom? Tá. Quando vai ser a próxima aula, professora? Terça-feira que vem? Uhum. Vai ter toda terça? Toda terça, como sempre, Tá bom. deveria ser, tá? Vou estar aqui. Tá bom, então. Muito obrigada, meninos. Tenham um bom dia. Thank you very much. Have a nice day. See you next class. Thank Bye, you. bye. You're welcome. Bye, bye. Tchau. Tchau.